Só um minutinho, pastor. Ok. Seja bem-vindo, Pastor Jean. Agora é com o Senhor, que a bênção de Deus repouse sobre o Senhor e que a mensagem venha do céu ao encontro de nosso coração e de nossas necessidades. Que Deus o use. A felicidade, todos nós buscamos. Porém, muitas vezes ela nos parece distante. Porém, um filósofo francês, há uns 200 anos atrás, disse que a esperança é um empréstimo que a felicidade nos faz. Porque a esperança é o sentimento que antecipa em nossa mente algo de bom que nós esperamos que ocorra no futuro e que já começamos a vivenciar hoje. Isso é a esperança. Por isso, a Bíblia diz que o cristão ele é um bem-aventurado, porque ele vive nesse mundo, nas realidades desse mundo, a alegria e o clima do céu, mesmo estando nesse mundo. Ou seja, ele é participante de uma felicidade superior, mesmo estando nesse mundo. Por isso, ele é um bem-aventurado. É interessante que o apóstolo São Paulo ele dedica, em várias de suas cartas, algum momento para falar sobre a esperança do cristão. E para Paulo, a esperança do cristão é uma coisa bem concreta. Além de estar centralizada na pessoa de Cristo, ela se refere à expectativa da herança dos santos de Deus, ao céu, à nova terra. É interessante que na carta aos Colossenses, eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses, no seu início, no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele começa fazendo uma oração. E ele diz: eu oro por vocês, sempre, diz ele no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Paulo dava graças a Deus pela esperança que o crente tem de uma herança no céu. E é interessante que ele faz uma oração na qual ele pede 11 coisas ao Pai, relacionadas à esperança do cristão. Como eles deveriam estar preparados para um dia receber essa herança. E atrai a minha atenção aquilo que está no verso 12. E gostaria que nós nos concentrássemos um pouquinho no verso 12 nesse momento. E ele diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo diz aqui algumas coisas, e parece que cada palavra ele vai acrescentando mais uma ideia. Ele fala de uma herança que pertence aos filhos de Deus. Não é uma herança qualquer, porque ele diz, é a herança dos santos. Os santos, para o apóstolo, são aqueles que foram atraídos pelo Evangelho de Cristo, aceitaram a sua graça, se uniram a Cristo Jesus, ao corpo espiritual de Cristo Jesus, a sua igreja. E assim esses são chamados por ele de santos de Deus. E ele diz, a herança que está preservada, nos está preparada, é a herança dos santos. E mais, ele diz, a herança dos santos não em qualquer lugar, mas a herança dos santos na luz. Ou seja, há um lugar especial junto ao trono de Deus, que ele chama de a luz, junto à luz de Deus. Essa é a herança dos santos. Então, Paulo dava graças pela esperança que eles possuíam de um dia herdarem uma herança que é dos santos, e uma herança que está na luz, junto ao trono de Deus. Então, não é qualquer herança, é uma herança extraordinária,
é a suprema herança do cristão. Mas sabem, é interessante que antes dele falar, usar a expressão herança dos santos na luz, ele diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a herança que vos cabe, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, ele é bem específico, ele diz, há uma herança para os santos na luz, mas há uma parte que cabe a mim e a você nessa herança. Então ele desafia os crentes em Colossos, porque havia uma parte da herança para cada um deles. A herança dos santos na luz é uma herança pessoal, é uma herança intransferível, é uma herança que Deus reservou para você e para mim. Ninguém poderá ocupar o lugar da nossa herança. Ela é uma herança específica para cada santo filho de Deus. Então, isso é alguma coisa extraordinária, esse conceito que ele apresenta aqui. A herança que vos cabe, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas sabem, para mim, a palavra-chave desse verso é a palavra que vem antes dessa expressão, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É quando ele diz no verso 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. A expressão idôneo significa alguém que está habilitado, preparado para exercer uma função, um determinado papel. Então ele diz, eu dou graças a Deus porque ele vos tornou idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então a palavra-chave desse verso para mim é a palavra idôneos. Ou seja, quando nós olhamos para nós mesmos, nós não nos percebemos dignos, prontos, preparados para a parte que Deus preservou, reservou para mim e para você, na herança dos santos na luz. Então, Paulo diz que nós fomos tornados idôneos através de Jesus Cristo, através de Deus. E em toda a carta aos Colossenses, ele fala de uma transferência de domínio que aconteceu. Ele destaca isso no verso 13, quando ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, quando nós nos convertemos, há uma mudança no nosso status, na nossa condição, uma transferência de domínio da nossa vida. Fomos libertos do domínio do pecado. Fomos conduzidos espiritualmente para o reino de Deus. E isso é que nos torna idôneos, preparados, habilitados para a parte que nos cabe na herança dos filhos de Deus na luz. Então, essa ideia é fantástica, extraordinária. Nós herdaremos o céu não por causa das nossas conquistas espirituais, não por causa daquilo que nós fizermos nessa vida, não pelo nosso êxito aparente na vida cristã, não pelo testemunho que damos, não porque fizemos isso ou fizemos aquilo outro, mas porque nós fomos habilitados, transformados pelo poder do Espírito Santo, para que um dia possamos participar na parte que nos cabe na herança dos santos na luz. É por isso que na oração que ele faz a partir do verso 9, ele destaca alguns pontos. E ele diz, nós oramos para que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual. Ele diz, para vocês poderem viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele menciona aqui 11 desejos que ele tinha em relação aos cristãos, tornados idôneos por Deus. E ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda perseverança e longanimidade com alegria. É extraordinário. Nós pensarmos na abrangência, na extensão do amor de Deus para conosco, da sua operação, da sua atuação na nossa vida. Porque Deus nos chamou das trevas para a sua luz, ele nos habilita, nos transforma, nos capacita, nos orienta, nos torna instrumento em suas mãos, para que cumpramos a sua missão. Assim nós estamos aprendendo na lição da Escola Sabatina, nesse trimestre, que a vida do cristão é um prolongamento da vida de Jesus, da sua missão, da sua obra. Para isso nós fomos chamados, para isso fomos escolhidos, estamos sendo santificados, transformados, regenerados cada dia, para que nós sejamos novos homens e mulheres, à imagem e à semelhança de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, através da obra que o Espírito Santo está realizando na nossa vida. Uma ocasião, eu fui chamado para ungir um irmão que estava doente de câncer já há vários anos. O irmão Clementino era um fiel comportor, alguém que havia dedicado toda a sua vida a Deus. Ele estava num leito no hospital, já bastante fraquinho. Ele estava sofrendo já há alguns anos de um problema de leucemia. E ali eu fui com um grupo de colegas pastores para ungí-lo. E nós fomos inspirados por aquele momento. Porque o irmão Celestino, o irmão Clementino, em lugar dele estar abatido, ele estava tranquilo. Ele manifestava uma alegria santa, uma tranquilidade impressionante. E o que me impressionou é que, a certa altura, o irmão Clementino disse: meus amigos e irmãos, a minha vida não foi uma vida fácil. Durante muitos anos, com dificuldade, eu criei a minha família. Eu procurei servir a Deus com fidelidade, mas não foi uma vida fácil. Foi uma vida de lutas, de problemas, e Deus me sustentou a cada dia. Mas uma alegria eu tenho, é que eu sinto que eu estou preparado. Aquelas palavras do irmão Clementino me inspiraram. Em meio às lutas da vida, ele podia dizer: eu sinto que eu estou preparado. Ele sentia que estava preparado, a parte que lhe cabia na herança dos santos na luz. Nessa manhã, que nós possamos orar juntos, para que o Senhor atue poderosamente em nossa vida, para que o Espírito Santo nos dê um vislumbre de Jesus, não apenas o conhecimento pleno da sua palavra, mas da sua vontade, da sua inspiração, do seu poder, da sua graça atuando em nós, para que nós vivamos sabendo que a nossa vida está além desse mundo de conflitos, de guerras, de lutas, de dificuldades, de tantas limitações. Que nós olhemos não para nós mesmos, para o mundo que nos cerca, mas olhemos para o alto, olhemos para Jesus, olhemos para as promessas da sua palavra. E é que a esperança de Cristo inunde o nosso coração. O salmista Davi, no Salmo 25, ele diz: tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Esperar na Bíblia é esperar no Senhor, confiar no Senhor, entregar a Ele nossos anseios, nossos desafios e as nossas necessidades. Nós vamos orar nesse momento para que essas virtudes pelas quais o apóstolo São Paulo orava em favor dos cristãos, elas ocorram na nossa vida, aconteçam por obra do Espírito Santo. E que o Senhor nos torne realmente idôneos para participarmos com Ele do seu reino. Vamos orar então juntos? Amoroso Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra nos enche de esperança, de alegria e de gratidão cada dia. Porque sentimos que tu estás conosco, a nos guiar, nos abençoar, nos fortalecer, nos inspirar cada dia. Senhor, amplia a nossa visão do teu reino. Amplia nossa visão dos teus planos para a nossa vida.
Sabemos que cuidas de cada um dos teus filhos. E em relação a cada um deles, tem os teus planos. Que esses planos, ó Deus, se realizem em nós. Que nós nos consagremos a Ti a cada instante. Que busquemos andar sob a Tua mão protetora, sob o Teu cuidado. E que tenhamos a certeza de onde quer que vamos, onde quer que estejamos, nós estejamos sob a Tua direção, sob a Tua liderança, sob os Teus cuidados. Ser com cada pessoa que está participando desses momentos devocionais de busca do Teu poder e da Tua graça. Que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Citamos o Teu perdão, a Tua graça salvadora. Que o Teu Santo Espírito inunde a nossa alma, o nosso coração nesse dia. Nós o pedimos e agradecemos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, entregamos a ti a nossa vida e rendemos graças a ti porque o Senhor é bom e sua misericórdia ela dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Hoje, Senhor Jesus, agradecemos a ti pela vida do pastor Jean. Obrigado, Senhor, por ele trazer essa mensagem de esperança e de salvação à nossa vida. Continue, Senhor, a apacentá-lo, continue a guiar seus passos. Estenda, Senhor, a tua bênção às pessoas a quem ele ama. Que também essas pessoas recebam a porção da tua vitória, a porção da tua graça para o dia de hoje. Também, Senhor, os irmãos que aqui estão no Gol Six, que o Senhor os ajude, que o Senhor dê força a eles, Senhor, para as suas dificuldades serem enfrentadas com o teu poder no dia de hoje. Abençoe nossa líder, irmã Rose, que também, Senhor, a tua bênção repouse sobre ela e também sobre os seus familiares. Abençoe o Jackson, sua esposa, abençoe também, Senhor, as pessoas a quem eles amam, que eles também recebam a porção da tua vitória. Por isso entregamos o dia de hoje, o dia da preparação, em tuas mãos, pedindo a ti, Senhor, que hoje seja dada o maná dobrado sobre nós, a presença do teu Espírito dobrado sobre nossa vida. E pedimos a ti, Senhor, porque queremos mais de ti. Todos os dias de manhã viemos aqui para buscar a tua presença, pois queremos mais da presença do Espírito em nossa vida. Mais do que a solução dos nossos problemas, mais, Senhor, do que qualquer coisa humana, queremos mais de ti. Por isso entregamos nossa vida em tuas mãos e oramos a ti, agradecidos por tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.